uma prova de que talvez a única saída para o Vasco seja se benzer, torcedor. Há exatamente 1 ano e meio, o clube em busca de um camisa 10 no mercado brigava por Vietto ou Lanzini. Como terceira opção, a direção trabalhava com um nome que estava em baixa na Europa e buscava espaço em algum outro clube. Talvez poucos se lembrem, mas o Cruz Maltino enviou uma proposta de empréstimo por Rodrigo Zalazar, meia uruguaio que na época tinha apenas 23 anos e vinha de um rebaixamento com o Schalke na Alemanha. Ninguém quis e as críticas foram grandes em função de sairmos de jogadores mais badalados, como Lanzini e Vietto, para um atleta de certa forma desconhecido naquela época. 18 meses se passaram desde aquela proposta que não foi aceita, porque os alemães queriam apenas vendê-lo. Salazar assinou com Braga de Portugal por 5 milhões de euros, um pouquinho mais caro do que o Sforza viria a custar poucos meses depois. O resultado disso tudo é surpreendente, mas previsível por se tratar de Vasco. Assinamos com Payet, que foi importante em alguns momentos e nesse momento mais uma vez vem sendo criticado pelo alto custo. Porém naquela época também foi um golaço da direção e ao meu ver seguiu sendo por um bom tempo, mas era óbvio que a idade iria começar a pesar para ele. O que não esperávamos era ver os nomes sondados por aqui decolando para aumentar ainda mais o questionamento em cima dessas escolhas da direção. Zalazar se tornou simplesmente um dos meias mais desejados do futebol português. Sofreu com pequenas lesões nos últimos meses, mas basicamente a sua passagem pelo país se resume a uma evolução gritante e protagonismo na equipe. Na atual temporada são 12 participações em gols em 21 jogos. Na sua primeira temporada por lá, de adaptação, foram 17 participações em gols. O seu preço disparou de 5 milhões de euros para 17 milhões de euros atualmente no mercado, mais de 100 milhões de reais. Uma das peças mais valiosas do Braga. No Schalke já havia sido assim, mas a grande verdade é que se talvez tivéssemos apostado no Zalazar como solução, nunca teríamos colhido o mesmo resultado em todos os sentidos. Porque o problema do Vasco está no todo. Em 1 ano estamos com o 5º treinador no comando e o momento que chegamos mais próximos de competir foi com o Paiva, o que menos tinha experiência no cargo, mas ao mesmo tempo o que mais tinha conhecimento de Vasco por estar lá há mais tempo. Sabe por quê? Porque o sistema no qual o clube está inserido apenas nos puxa para trás e enquanto não mudarmos isso, continuaremos errando no mercado como mais uma vez tem acontecido ao deixar os reforços para a última semana de janela. Mas além disso, continuaremos a perder talentos que chegam ao Vasco também. Orediano, Peck, o próprio Evander há poucos anos, Capasso recentemente também, jogadores da base e que chegam, vão sendo moídos por um clube que não consegue acertar com o que tem à sua disposição. E o resultado disso tudo está em campo. A disparidade contra o Flamengo atual se explica, mas jamais pode se justificar. Ainda mais por aqueles que se dizem Vasco até o fim. Coutinho será o próximo a ser moído, mas com toda certeza se estivesse em outro contexto de uma outra equipe já teria engrenado. Basta olhar as jogadas que Neymar construiu nesse último domingo para Guilherme no Santos. Um armador genial procurando um ponta que ataque o espaço. É simples, é uma conta lógica no futebol, mas que não conseguimos entregar para o Coutinho ou até mesmo para o Payet nos últimos 18 meses. O máximo que tivemos de bom nesse sentido ali na ponta foi o Peck que rapidamente partiu quando se encontrou e decolou. Não é difícil entender a situação atual do Vasco.